Olá, tudo bem com vocês? Salve Maria, viva Cristo Rei. Então vamos estar continuando sobre o curso de introdução ao gregoriano e hoje eu vou falar brevemente sobre o latim. Talvez nesse início vocês possam estar se perguntando e tendo bastante dificuldades com o latim e se perguntando: nossa, não é minha língua natural, eu estou tendo muita dificuldade, por que que tem que ser em latim? Será que não dá pra gente cantar em, na nossa língua, é, no português, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre o latim e, como vocês podem ver, eu estou usando a apostila do curso de gregoriano disponibilizada já, ok? É, Então, eu somente, com as minhas opiniões, não teria muita força naquilo que se diz respeito a matérias da igreja. Mas a própria igreja, ela é sábia e ela fala sobre isso. Então, como vocês podem ver, a gente inicia aqui no primeiro parágrafo sobre o latim. É, Existiu e existe um documento chamado Musica Sacram, né? A instrução Musicam Sacram, que ela é pós-conciliar, né? Ela é de 1967 do Papa Paulo VI. E ele fala sobre o uso do latim, né? Então, abre aspas. Conforme a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, conservar-se-á o uso da língua latina nos ritos latinos, salvo direito particular. Mas, como o uso da língua vernácula é muito útil ao povo em não poucas ocasiões, será da incumbência da competente autoridade eclesiástica territorial determinar se deve usar-se a língua vernácula e em que extensão. Essas decisões têm que ser aceites, isto é, confirmadas pela Sé Apostólica. Os pastores de almas cuidarão de que, além da língua vernácula, os fiéis sejam capazes também de recitar ou cantar juntos em latim as partes do ordinário da missa que lhes pertencem. Então, como vocês podem ver, a própria igreja ela faz com que o uso da língua latina ela deva ser usada, né? E que os fiéis eles sejam capazes de recitar ou cantar, né? Juntos em latim as partes próprias da missa. E ele também se dá a oportunidade de usar o vernáculo em algumas ocasiões. Só que nós bem sabemos como foi deturpada grande parte do ensinamento da igreja. E muitos bispos usam dessas concessões e fazem de regras, né? Então nós devemos conhecer e fazer com que o latim ele seja conhecido, porque ele é muito rico. Continuando, a linguagem da mãe, a igreja, se torna nossa. Aprendemos a falar nela e com ela, de modo que as suas palavras se tornam pouco a pouco sobre os nossos lábios as nossas palavras. Olha, então é uma citação aí do Papa Bento XVI, onde é, enfatiza a importância do latim. Outra fala aí agora do Papa João 23, né, aquele que convocou o concílio. Ele diz que o antigo uso da latina seja mantido e onde houver caído quase em abandono seja absolutamente restabelecido. Ninguém, por afã de novidade, escreva contra o uso da língua latina nos sagrados ritos da liturgia. Olha só, né? Às vezes a gente até fica impressionado com essas citações, porque os próprios papas ali, João 23, João Paulo, Papa Paulo VI, Joseph Ratzinger, que estava no concílio, assim, eles deixaram fazer com que a sua opinião como mestres da teologia pudessem evidenciar a importância do latim, que a divindade, a sacralidade que essa língua tem, né? Então, a língua mãe, a língua da igreja é o latim. A Igreja Católica, fazendo o seu idioma de Lácio, como que lhe comunicou a sua vitalidade,
perene, unitiva e pacificadora, servindo-se dele para evangelizar os povos e para criar a nova civilização cristã. Os apologetas e padres latinos, ao escrever suas obras na majestosa língua de Roma, deu a ela nova vida. Criaram novos vocábulos, remoçaram-na, avigoraram-na. Pois agora, quem é de fato o, o verdadeiro, a verdadeira Roma, né? O verdadeiro império é a própria igreja, né? É a própria mãe igreja que faz o uso daquele império romano gigantesco que era pecaminoso, converte essa língua para um grande uso, que é na sua liturgia, nos seus documentos, no seu todo, né? A igreja hoje, ela desde sempre, ela sempre fez com que os seus documentos, o seu modo de pronunciar fosse em latim. Pio XII proclama o uso do latim como evidente e belo sinal de unidade e remédio eficaz contra qualquer possível corrupção de genuína doutrina. O latim é a língua em que se encontram traduzidos os livros do Antigo e Novo Testamento. É a língua em que são redigidos a maior parte dos documentos pontifícios, como eu acabei de dizer. É a língua em que foram escritos alguns dos tratados mais belos e autorizados de ascese e exegese patrística, de teologia, de filosofia e de pastoral. É, finalmente, a língua em que os sacerdotes da Igreja Latina recitam a liturgia das horas, da missa e das cerimônias litúrgicas. A Igreja Católica mantém sempre uma e a mesma fé, a mesma forma de culto público, o mesmo governo espiritual. Portanto, que nessa breve eu li bastante, né, essa parte para que a gente pudesse ver o que de fato a apostila nos traz, mas sinteticamente a gente pode concluir que o latim é a igreja no qual nós, como católicos, também devemos falar como nossa mãe, a igreja que fala o latim. Os cantos, como vocês podem ver, a maioria são todos em latim. Esses que a gente está aprendendo será em latim. E como vou aprender latim, Bruno? Como eu não tenho tempo para estudar latim, nem o inglês que eu estou tentando estudar eu consigo, mas a gente vai fazer com que isso seja bem natural, né? A gente vai tentar fazer com que a questão da pronúncia na música ela seja o mais natural possível, com todas as nossas limitações. A gente não é profissional, nós estamos buscando aprender e assim a gente caminha, tá? Então, farei uma pausa, logo a gente continua. Bom, voltando, o, o latim ele tem algumas características próprias na sua pronúncia, né? Então, por exemplo, a, a pronúncia romana do latim, ela é bem semelhante à do português, mas tem algumas diferencinhas. Por exemplo, as vogais e o E e o O que a gente conhece, né? Como vocês podem estar vendo, elas devem ser pronunciadas sempre de forma abertas. Como assim, Bruno? Por exemplo, a gente nunca vai falar o Domine, né? Que é Senhor, né? Na sua tradução, em Domine, como se tivesse um acento circunflexo em cima do O e do E, né? Sempre vai ser Domine, Domine, Deus, não Deus, como nós falamos no português normalmente. Outra coisa, no latim não existe nasalização de vogais, como por exemplo no campus se diz campus, campus. A gente sempre enfatiza o K primeiro, é campus, campus, e não campus. Essa parte aí, a apostila nos lembra bem que vai ser uma das principais dificuldades, porque nós usamos muito essa nasalização, né? Outra curiosidade é que o AE e o OE pronunciam-se E,
como por exemplo, rose, pena. Outro exemplo, o AE e o OE com um acento em cima, né, com a gente conhece ali como, esqueci o nome agora, o travessão em cima, pronuncia-se como AE e OE. Então vai ficar poeta, praer. Outro exemplo, que é um dos que a gente mais vai usar, né, que é o C. O C diante do e diante de I tem quase o som de ch, que é o som de CH em inglês de children, né? Children. Por exemplo, chinis, cedere, miche, que no caso ele aqui dá os exemplos na sua tradução. Uma observação, o grupo CH, né, tem sempre som de K, arquitetura, né? Fica arquitetura mesmo, né? Arquitetura, como se lê. O G sempre vai ser ter o som de D, né? Então vai ser igual do gentleman, né, em inglês, que é cavaleiro, né? Então vai ser gero, gigas. Outra curiosidade vai ser o grupo GN, né? Sempre que a gente encontrar a sílaba GN, por exemplo, de anos, né, no Agnus Dei, sempre vai ser como o N e o H no português. Então vai ficar Agnus, não Agnus. Sempre vai ser Agnus, Agnus. O H não tem valor, né? Ele não tem pronúncia. Então vai ser homo, né? Não vai ser homo. Ele não tem aquele não tem aquele som de R que a gente sempre busca no português ou no inglês, né? O J soa como o I, né? Ele dá uma curiosidade aqui que o I, o J, ele era meio que ignorado pelos romanos. Então fica juvenis, né? No caso de jovem. Aqui essa palavra usa bastante na liturgia, que é adiuntorum, né? Adiuntorum nostri Domini, se eu não me engano. É uma oração que o padre sempre fala. Outra curiosidade, o D e o I e o T e o I não se pronunciam como ti e di, mas como em alguns lugares do Brasil não é tipo, não é ti, tá, te, ti, to, tu. Sempre vai ser o D e o T mudo, né? Nunca vai ter o t, o di no DI e no TI. Sempre vai ser bem quadrado, né? Tá, te, ti, to, tu, né? Sempre vai ser assim. Outra outra coisa é o R, né, que a gente sempre usa. O R, que nosso R é bem caipira, né? A gente pura o R, né? Aquele R bem caipira, né? Então o R sempre tem uma vibração, né? Então sempre vai ser barato, né? Barato, barato, barato do caro. Sempre vai ter como se fosse dois R's, né? Então sempre vai ser pater, né? Sempre vai ser é, outro exemplo, deixa eu pensar, pater, mater, sempre vai ser esse R com essa vibração.